Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar o Livro dos Espíritos. Nós já estamos na parte final, das penas e gozos futuros e vamos estudar no dia de hoje penas temporais, expiação e arrependimento. Então, vamos jogar aqui aos amigos espirituais do Centro Espírita Casa do Caminho, que nos auxilie no estudo desta tarde, para que possamos ter uma compreensão melhor do que a espiritualidade traz para nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós começamos aqui, nós vamos estudar da 983 a 1002, né? Pouco extenso, mas vamos tentar aqui. Então, quando já começa com penas temporais, aí nós já podemos pensar no seguinte, já dentro da doutrina espírita, já não tem mais essa condição, como tem em outras religiões, a questão da pena eterna, né? A pessoa errou e fica numa condição, depois da morte, numa condição de sofrimento eterno. Então, como nós consideramos dentro da doutrina espírita a justiça de Deus, a sua bondade, sua misericórdia, isso não cabe dentro dessa definição, né, que é dada a Deus. Então, quando falamos de penas temporais, ela tem um determinado tempo, né? E qual é esse tempo? Esse tempo depende de cada um de nós. Qual é o esforço que eu emprego para tomar o caminho reto, o caminho do bem? Quanto tempo eu permaneço, que eu quero permanecer no mal? Né? Então, a duração dessas penas, que na realidade é um mecanismo da justiça divina de fazer com que nós possamos progredir. Podemos, dentro do que é colocado como penas, nós passarmos pelo constrangimento a qual nós fizemos outras pessoas sofrerem, para poder sentir realmente o quanto que aquele procedimento que nós fizemos quando estávamos no caminho do mal, o quanto aquilo era ruim. Então, nós temos que, de alguma forma, retomar o caminho do bem. E acabamos, por isso, passando por esses constrangimentos. E como os espíritos falam aqui, nós sempre vamos sofrer nas nossas questões materiais e constrangimento no nosso orgulho. Né? Então, para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer, como é colocado nessa questão da lei de progresso, nós temos que progredir, não ficar estacionados. Então, nós temos essas penas que vão depender única e exclusivamente do esforço de cada um de nós para nos depurarmos. E na 983, o Kardec pergunta: não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Então, se isso é exato, então eu posso dizer, né? Pode dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais. Então, enquanto encarnados, Kardec fala desses sofrimentos materiais que nós temos, né, quando encarnado. E depois que nós desencarnamos, é só os morais? E aí os espíritos dizem que sim, como espírito está isento das dores físicas, mas não significa que essas dores morais não sejam maiores
do que uma dor física, né? Então, o espírito sofre. Mesmo sem a questão corporal, o espírito tem um sofrimento moral, né? E como ele coloca aqui, que pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser mais desgraçado numa nova existência. Quer dizer, então você ainda pode vir numa condição mais desfavorável numa nova existência, né? 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais. Aí nós podemos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, que lá tem as causas atuais das aflições e as causas anteriores às aflições. A grande parte que nós sofremos são as faltas atuais, mas nós temos também a nossa questão de expiação, de faltas que foram cometidas em outras encarnações. Então, isso, como Kardec pergunta, se é só das faltas atuais. Não, é o que os espíritos nos respondem aqui, não. São as provas que nós passamos, elas podem ser impostas por Deus, ou que nós mesmos, na espiritualidade, pedimos essas provas para retornar, para poder experimentar e nos progredirmos, né? Então, nada fica impune às leis de Deus. Então, todas as faltas que são cometidas, de alguma forma, nós vamos fazer um resgate. 985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Sim. Se eu estou trabalhando no bem, já estou me desenvolvendo bem, tudo numa condição muito melhor, é um progresso que esse espírito está tendo. Então, ele vai passar para um mundo melhor, menos grosseiro, com menos sofrimento. No nosso caso, nós estaríamos galgando passar para um mundo de regeneração. Nós já viemos de um mundo primitivo, evoluímos para um mundo de provas e expiações e agora estamos querendo chegar ao de regeneração, numa condição onde o bem é predominante em relação ao mal, né? Então é importante isso. E quando você está passando para isso, é porque você já está também se depurando, né? Já está se livrando de todas as suas faltas para chegar num mundo melhor. 986. Pode o espírito que progrediu em uma existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir-lhe que seja dado para completá-la em nova existência. Mas isso já não é mais uma punição. Ele vem não no sentido mais de expiação, né? Aí eu trago do Espírito Miramês, né, que é um estudo comentado do Livro dos Espíritos, que ele fala o seguinte: espíritos de alta estirpe espiritual podem renascer na Terra para ajudar aos que nela estão com grandes provas e expiações, sem se afetarem com essas inferioridades. Eles estão na qualidade de luz que brilham nas trevas dos que padecem a ignorância. Então, esses espíritos eles podem voltar para nos auxiliar, né? O maior exemplo que nós temos é Jesus, de ter reencarnado na Terra
e deixado esse legado para nós, né? Esse direcionamento que nós temos hoje. 987. Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria, pois que nenhum passo dá para a perfeição. Tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica. E ele fica estacionário. Então, mesmo a pessoa, lá no Evangelho também tem essa questão. Se você não faz o mal e você deixa de fazer o bem, você já está cometendo o mal, né? Porque você tem oportunidades de fazer o bem e você deixa de fazê-lo. Então você já está cometendo um erro nessa questão. Então é importante que a gente sempre aproveite essas oportunidades para o nosso crescimento. Senão a gente acaba ficando estacionário e, com isso, prolongando o nosso sofrimento na questão expiatória, já que nós não estamos aprendendo, né, o caminho a trilhar para o caminho do bem, então a gente acaba sofrendo um tempo maior. 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, nada precisando fazer por si mesmo, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existências anteriores? Não, isso não ocorre, né? E até os espíritos colocam aqui, né? Às vezes a calma é apenas aparente, né? Se nós formos ver hoje nas redes sociais, o que nós vemos é só pessoas felizes, né? E que a gente sabe que a realidade não é aquela. E muitas das vezes essas pessoas utilizam de máscaras, de transparecer uma calma, que não é a verdadeira situação daquela pessoa, né? E depois os espíritos também colocam aqui, né, que eles também podem, como preguiçosos, também lamentarem o tempo que perderam a encarnação, né? Então, assim, é importante que nós estejamos trabalhando sempre no sentido do bem, para que nós exercitemos isso, para que essas penas temporais sejam as menores, né? Que isso se passe num tempo menor. 898. Pessoas a que, se bem não sejam positivamente mais, tornam infelizes pelos seus caracteres todos as que cercam. Que consequência lhes divirão disso? A primeira coisa, né? Se eu consigo tornar as pessoas, né, a forma como eu sou, a minha característica, né, é tornar as pessoas à minha volta infelizes, isso já mostra que eu não sou um bom espírito. Então, a gente já partir dessa condição que quem torna outras pessoas infelizes não é um espírito bom, né? Como coloca aqui, né? E vão expiar essas faltas de acordo com o que fizeram os outros se infelicitarem. Então, assim, é importante que a gente possa perceber o que nós estamos fazendo nesta encarnação. Temos aqui dentro da doutrina, nós temos um entendimento muito grande. Então é uma grande oportunidade que nós temos de crescimento, né? Então temos aqui todo um esclarecimento do que devemos proceder.
990, expiação e arrependimento. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual. Então, os espíritos nos respondem. No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, nós podemos já nessa encarnação já ter o arrependimento, desde que a gente já comece a ter essa compreensão, o que é o bem e o que é o mal. Né? E a doutrina espírita, ela nos esclarece muito bem os caminhos a qual nós temos que percorrer. Então, é uma grande oportunidade que nós temos com a doutrina espírita. Então, eu ouço muitos espíritos falando, eu vou deixar para a próxima encarnação. Se eu posso melhorar agora, por que eu vou deixar isso para uma próxima encarnação? Então, que a gente possa, porque na realidade, a gente voltando lá nas penas temporais, nós vamos prolongar essa parte do nosso sofrimento. Então, para que deixar? Se hoje é uma condição que nós temos muito favorável, uma doutrina que nos traz explicações, que mostra verdadeiramente como podemos caminhar, as consequências das coisas equivocadas que nós fazemos. Né? Então, assim, qual é a próxima encarnação? Nós vamos ter uma boa oportunidade? Como vai ser isso? Né? Então, nós podemos refletir sobre essas questões do momento. Né? A 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependimento, desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Né? Então, quando nós estamos no estado de espírito, no estado de espírito não, estamos no plano espiritual e nós temos uma visão melhor do que nós fizemos, das coisas que realmente precisamos melhorar, né? E isso a gente começa a bater esse arrependimento. Então, qual é a forma? É nós pedirmos uma nova encarnação para que possamos reparar o mal que nós fizemos. Então, é uma coisa assim muito importante o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo. Eu crio uma consciência de que o meu procedimento foi errado. E nisso eu me arrependo. Mas eu tenho que parar por aí? Não. Eu tenho que reparar as faltas cometidas. Né? Então, nessa condição, eu acabo pedindo uma nova encarnação para reparar o mal a qual causei a outras pessoas, né? A outros espíritos encarnados. E eu trago aqui de Miramês, né, que ele coloca o seguinte: podemos classificar como 3 as ocasiões de arrependimento do espírito. Há aquele que se arrepende dos erros praticados ainda durante a vida. Há o que se arrepende somente no momento do desencarne. E, finalmente, aquele que arrepende já no mundo espiritual. E cada uma dessas situações tem suas consequências com os devidos reparos a fazer. Aí vamos ver a próxima questão, né?
que consequência produz o arrependimento no estado corporal. Então, foi o que foi colocado lá anteriormente. Então, os espíritos nos respondem: fazer que já na vida atual o espírito progrida, né? Então, quando já tenho o arrependimento na vida atual, enquanto encarnado, significa que eu já estou progredindo, que eu já estou com um outro nível de consciência, né? Então, eu já. Agora, o importante é que eu consiga reparar o mal que fiz, né? É como eu coloco aqui: se eu não consigo fazer essa reparação, vou reparar numa outra existência. Mas é importante já a gente ter esse arrependimento, porque dependendo das situações, nós já podemos já estar reparando nessa vida, né? E eu trago também aqui do Miramês, né? O arrependimento no estado corporal é a oportunidade que a alma está tendo para reformular sua vida. Esse ensejo no tocante ao porvir é grande valia espiritual. Quando a alma o aproveita e se esforça para melhorar no silêncio das suas atividades, gasta, né, grande valia espiritual. Quando a alma o aproveita e se esforça para melhorar no silêncio das suas atividades secretas, o pensamento é o meio de começar. Então, através dos meus pensamentos, eu começo a analisar, né? Porque eu já estou iniciando uma condição melhor. E aí bate o arrependimento. 9.3. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento, né? Os espíritos nos respondem, né, que é uma questão de progresso. Tem hora que está nesse estado do mal, né, mas que mais tarde, em outras encarnações, ele já vai adquirir consciência e vai buscar o caminho do bem. Então, é a lei de progresso que nós passamos, né? Então, nós vamos gradativamente nos melhorando, caminhando na nossa encarnação, né? Nas nossas encarnações. E períodos passados, em outras encarnações, né, nós estávamos em condições semelhantes. E hoje já estamos, graças a Deus, numa condição melhor do que muitas pessoas, né? Muitos espíritos encarnados que nós vemos. 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Resposta dos espíritos: sempre as reconhece, e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente a causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Então, quer dizer, nem todos os espíritos, né, apesar de saber que é o caminho do mal, ainda não têm um arrependimento. Ainda vai demorar mais um pouco, né? Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada, né? Desculpa aqui, né? Eles vão reconhecer que estavam no caminho errado e vão se conduzir nesse sentido do caminho do bem. Então, e os espíritos ainda colocam aqui, ó, para esclarecê-los, os bons espíritos
e também vós podeis trabalhar. Quer dizer, não só os bons espíritos, nós também temos essa condição de ajudar os nossos irmãos que estão em caminhos tortuosos. Se nós já estamos em condições favoráveis, que nós possamos ajudar a esses espíritos, não é verdade? Então, é para isso que nós estudamos e colocar em prática esses estudos que a doutrina traz para todos nós. Não é ficar na teoria, tem que ser na prática, né? 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sorte. Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam, né? Então, eles vão voltar em outras encarnações e nele o progresso, como coloca aqui, vai se manifestar através da dor, né? Então, assim, que nós vamos estar sempre nessas condições de sofrimento se nós não mudarmos os nossos hábitos. Já que nós estamos aqui, estamos nos dispondo a estudar a doutrina dos espíritos, então nós possamos entender todo esse mecanismo que é passado para nós. Por quê? Para isso que para que nós possamos sair dessas condições de sofrimento, né? Então, quanto mais cada um de nós não nos ocupamos com coisas úteis, nós vamos ficar sempre nessas condições desfavoráveis. Então é importante que nos esforcemos para termos condições melhores de vida e chegarmos mais rapidamente a espíritos puros, né? 996. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? E os espíritos respondem: assim procedem os de tardio arrependimento. Podem também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixe de arrastar de novo para o mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Quer dizer, a gente às vezes volta, tenta ir para um caminho do bem, mas nós ainda somos arrastados, nos deixamos arrastar para o caminho do mal, né? Então, eu trago aqui Miramês, ele fala o seguinte: quando és influenciado para o mal, é porque o mal ainda está aceso em teus sentimentos. Houve alguém que o estimulou. No entanto, a culpa é tua, porque não esqueceste de tudo que toca ao mal, né? Achei isso um trecho muito importante, né? Quer dizer, nós ainda estamos, como fala aqui, nessa condição, ainda temos isso daí. Então, qualquer influência qual nós temos, nós nos deixamos arrastar de novo para o mal. Por quê? Porque ele ainda está em nós. A questão assim mais simples de a gente poder fazer uma comparação é a questão de um alcoólatra, né? Então, ele não pode beber. Aí, se ele se mantém naqueles mesmos grupos que estão sempre na bebida, ele acaba cedendo, porque ele ainda está ligado àquela condição,
Então, na realidade, ele deveria se afastar desses grupos, né? Porque fica complicado de você resistir se você, como ele Miramês coloca aqui, você ainda está ligado ao mal, né? 997. Vence espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces, que por eles se fazem. E aí eles perguntam, como é que espíritos mais esclarecidos, né, são mais endurecidos e têm um cinismo, dos quais alguma coisa consiga triunfar, né? Então, os espíritos não respondem. Esses, né, que aparentemente são de forma notória de inferioridade, eles se permitem ser. Tá aqui, a prece tem um efeito sobre os espíritos que se arrependem, né? Então, esse nós conseguimos, através da prece, ter um acesso. Agora, os outros que ainda são endurecidos, ainda estão no orgulho, fica difícil. Esse nós temos poucas essas condições de acessar a esses espíritos. Ainda vai demorar um tempo para que possa realmente nós termos acesso a uma condição que possa levar uma ajuda a esses espíritos, né? A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, nós cumprimos isso, né, tanto na existência corporal e quanto na vida espiritual, sendo que um é pelo sofrimento moral, né, que é na vida espiritual. E eu trago aqui também no Miramês, ele fala o seguinte: a expiação se cumpre mais acentuadamente no estado corporal. É por este motivo que existe a reencarnação, para acordar a alma que dorme. 999. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus, né? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. É só através da reparação é que nós conseguimos realmente ter esse crescimento. Então, o arrependimento é o primeiro passo. Depois nós temos que expiar para poder reparar as nossas faltas. 1000. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Com certeza que sim, né? Nós podemos começar a reparar. E os espíritos aqui, eles advertem, né, sobre pessoas que vão doar os seus bens quando estão à beira da morte, né? Então eles falam que nada disso adianta. Por quê? Porque é uma condição que o espírito ele não está se privando de nada. Já que ele vai morrer, né, então ele não vai fazer mais uso. Por que ele não ajudou a pessoas durante a sua encarnação? Por que ele não se privou de parte dessa condição, dessa situação financeira boa, para ajudar as pessoas? Porque quando ele morrer,
ele não vai se privar de nada. E aqui traz também o seguinte, que é só através da privação material e a privação do nosso orgulho, né, que nós vamos poder ter esse progresso. E na 1001, eles colocam assim, nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos. Aí os espíritos falam, nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois da morte dá e quase sempre é mais egoísta do que generoso. Né? Foi como eu expliquei anteriormente. Né? Ele passa uma encarnação usufruindo de todo o seu bem material, né? E não distribui para ninguém. E aí depois que ele está próximo à morte é que ele vai deixar isso. É claro que o dinheiro que ele vai deixar, né, a sua herança, vai servir de benefício, vamos dizer que ele deixa para alguma instituição ou para algumas instituições de caridade, enfim. Essas pessoas, essas instituições, elas vão ter o benefício, como ele falou, melhor do que nada, né? Porque alguém vai ter esse benefício. Mas ele mesmo não vai ter. Ele vai ter que voltar numa nova encarnação para poder resgatar essa falta. E a 1002, que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar. Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? Não, nós temos sempre que reparar. Nós vamos ter que expiar essas faltas. Mas, é como os Espíritos colocam aqui, o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Né? Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca. Aí eu trago aqui, ó, de Miramês. Necessário se faz que busquemos repará-las com a modificação dos nossos hábitos e vícios, por vezes incontáveis. No entanto, o arrependimento abre as portas para adentrar no coração a luz da moral, da conduta reta. E uma outra coisa, na 799, nós temos lá que um trecho lá, já que nós acreditamos na reencarnação, ela já é uma realidade para nós, na vida presente é que nós construímos o nosso futuro. Então é importante que nós, desde já, possamos caminhar numa condição melhor, né? Que a gente reúna esforços para modificar os nossos maus hábitos, né? E que Deus nos ampare. Graças a Deus.